Ok? Gravando. Vamos lá? A ideia aqui dessa atividade é a gente entender o conceito de borda e entender quando a gente vai aplicar a borda. Esse exercício aqui, por exemplo, desenvolva um programa para ligar a lâmpada usando apenas o botão do tipo NA no campo. Né? Então a gente vai ter um botão só, um botão para ligar, e também vai servir para desligar a lâmpada. Tá? Então, ao ser pressionado a primeira vez o botão, ao botão ser pressionado a primeira vez, a lâmpada irá acender e permanecer acesa. Acesa, né? Na segunda vez, a lâmpada apaga, retornando à sequência após ser pressionada pela terceira vez. Então, basicamente, o que a gente tem? Uma entrada e uma saída. A gente vai pressionar o botão, ele liga. Pressionar o botão novamente, ele desliga. Esqueça esse pisca-pisca aqui, que esse pisca-pisca aqui é do exercício anterior, tá? Não tem nada a ver com essa atividade de agora. Tá? Então, basicamente é isso. Só que para isso, a gente poderia fazer usando o contador? Poderia, né? Seria o mais natural. Pelo que a gente viu até agora, a gente usaria contador e iria com valor 1 acende, com valor menor que 1, com 0, ele apaga, por exemplo. Né? Então, com o contador você conseguiria resolver. Só que a ideia aqui é a gente entender um outro conceito, que é uma aplicação onde você tem um único botão que vai executar mais de uma ação. Então, ora um botão serve para ligar alguma coisa, ora serve para tomar uma outra ação, ora serve para desligar. Então, nesse exemplo aqui, um botão ora vai servir como ligar, ora vai servir como desligar. Um outro exemplo, eu quero ligar 3 lâmpadas, que é o próximo exercício. Quero ligar 3 lâmpadas em sequência e depois apagar. Pressionei uma vez, acendeu a lâmpada. Pressionei outra vez, acendeu a segunda lâmpada. Pressionei a terceira vez, a terceira lâmpada. A quarta vez, apaga tudo. Tá? Então, observe que uma hora a função do botão é ligar a primeira lâmpada, outra hora a função é permanecer a primeira ligada e ligar a segunda, outra hora a função dele é ligar a terceira lâmpada, mantendo as outras ligadas, e outra hora a função dele é apagar tudo. Então, observe que o único botão vão tomar várias ações diferentes. É diferente quando a gente usa um botão liga e um botão desliga para acionar o motor. Quando a gente usa um botão liga, ele sempre vai ligar o motor, ele sempre vai desligar o motor. Aqui não, aqui ele vai ter ações diferentes. Vou dar um outro exemplo para vocês. Um portão eletrônico. A gente abre e fecha o portão, para, inverte sentido, tudo com um botão só, não é? Olha um exemplo de aplicação clássica de borda. Ou seja, um único botão vai ter várias ações. E outra coisa interessante é que não importa o quanto tempo eu fico com o botão pressionado, eu pressionei o botão, eu levei meio segundo, a lâmpada acendeu. Eu levei 3 segundos com o botão pressionado, a lâmpada também acendeu. Ela só vai apagar quando eu pressionar a segunda vez. Tá? Então, o que acontece? Imagine que você está aqui. Vem, pressiona o botão, permanece o botão ligado e depois desliga. E aí, esse intervalo de tempo aqui foi de 3 segundos. Certo? O que é a borda? A borda é um instante em que... A borda de subida, né? É um instante em que ele vai de 0 para 1. A nossa entrada vai de 0 para 1. Isso é a borda. E a borda de descida é o momento que ele vai de 1 para 0. Aqui é o momento de borda de descida. Só relembrando o que é o ciclo de uma CPU. Atualiza a entrada, executa o programa, atualiza a saída. E aí volta o ciclo. Atualiza a entrada, executa o programa, atualiza a saída. Volta o ciclo. Atualiza as entradas, executa todo o seu lado que você criou, ou não importa a linguagem, né? Mas executa o programa que você criou, atualiza as saídas, ou seja, liga ou desliga alguma saída, e aí volta novamente o ciclo. Então ele fica fazendo isso a cada 1 milissegundo, 2 milissegundos, depende do CLP. Ou seja, você vai fazer isso centenas de vezes por segundo. Ou seja, a gente não tem como controlar. Se eu pegar só um botão normal, sem pegar a borda, só um pressionado desse aqui, ó, que levou meio segundo, se o ciclo da CPU for de 2 mili, um pressionado desse aqui de meio segundo equivaleu a 250 execuções de programa. Ele poderia apagar e acender 250 vezes. Ou seja, não dá.
A gente não ia ser aleatório o negócio. Né? Se a gente não usar borda, hora poderia parar apagado, hora poderia apagar aceso. Depende em que ciclo a nossa CPU estivesse. Então, como eu não posso depender desse aleatório aí, né? Eu vou usar ou a borda de subida ou a borda de descida. Tá? Borda de subida, na lógica ladder, ele é representado pelo contato aberto com o P dentro. Isso é o símbolo da borda de subida. E o símbolo da borda de descida é o contato aberto com a letra N dentro. Tá? Então, isso aqui vai representar... vou usar para pegar esse instante e com a letra N eu vou pegar para o instante da borda de descida. Então, se eu quero acender a lâmpada quando eu pressiono o botão, eu uso uma borda de subida. Se o contato for NA, né? Porque aí quando eu pressiono o botão, ele acende a entrada, né? Ele liga a entrada. Então, se eu quero pegar o momento que eu pressiono o botão, eu uso uma borda de subida. Se eu quero pegar o momento que eu estou soltando o botão, eu uso uma borda de descida. Tá? Então, imagina que eu quero fazer um joguinho aqui. Que quando eu pressiono o botão, ele começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu quero fazer com que você pare no número certo. Sei lá. Então, você vai pegar uma bola de subida para ele começar a contar, enquanto está pressionado, e quando você soltar, ele para de contar. Então, você está pegando a bola de descida para mandar parar. Tá? Então, aí você pode... O exemplo de aplicações são N. Isso serve só para entrada? Não. Isso serve para você pegar uma borda de uma saída, serve para pegar uma borda de uma variável de memória e assim por diante. Tá? Como é a sintaxe de utilização de borda? Você precisa de uma variável na qual você quer pegar a borda. Vou pegar uma outra cor aqui. Para você fazer a borda, você usa duas variáveis. Vou pegar isso aqui e usar só a borda de subida, tá? Você usa duas variáveis, var1 e var2. Certo? O que é que var1 te diz? var1 te diz o status atual da variável. Então, é a variável na qual você quer pegar a borda. Então, imagine que isso aqui fosse a nossa entrada I02. Certo? Então, aqui em cima eu iria colocar I0.2. Certo? É a variável na qual eu quero pegar a borda. E aqui embaixo eu tenho que usar a variável auxiliar. Então, eu vou pegar uma %M 50.0, por exemplo. E o que essa M faz? Ela te dá o status do ciclo anterior. Lembra que eu falei que a CPU fica ciclando? Não é isso? O que é o status do ciclo anterior? É o seguinte. Imagine esse instante aqui, ó. Nesse instante aqui, o que eu tenho? Meu var1 é igual a 0, meu var2, o ciclo anterior dele era 0 ainda. Então, aqui é 0, 0. Nesse instante aqui, o que eu tenho? O var1 é 0 e var2 é 0 também. Nesse instante aqui, o que eu tenho? var1 é 1 e var2, que é o instante anterior, é 0. Então, nesse instante daqui, ó, eu tenho uma variável var1 já está no valor 1, já assume o valor 1, e o ciclo anterior dele era 0. Então, como eu fui de 0 para 1, significa que é uma borda de subida. Quando eu vou de 1 para 0, então, se var2 for 0, nesse instante aqui, né? var1 vai ser 0 e var2, que é o ciclo anterior, é 1. Então, eu estou indo de 1 para 0. Nesse caso, é uma borda de descida. Tá? Então, o que esse cara aqui faz? Esse contato aberto com o P dentro faz? Ele compara o estado atual com o estado anterior e depois que ele faz essa comparação, ele atualiza var2 com o valor de var1. Porque quando chegar no próximo ciclo, o var2 tem que ter o valor anterior de var1. Correto? Para poder ele fazer o teste de novo.
Então ele testa, aí depois ele atualiza, var 2, e aí continua o ciclo. Se for uma borda de subida, esse cara é verdadeiro. Se for uma borda de descida, aí quem vai ser verdadeiro é o N. Tá? Um é positivo e o outro negativo. Borda de subida e borda de descida. O porquê do P e N vem daí. Tá? Só que esse verdadeiro, ele só vai ser verdadeiro por um único ciclo de CPU. Lembra que ele faz milhares de vezes, centenas de vezes por segundo? Um programa não é executado centenas de vezes por segundo? Esse contato, ele só vai ser verdadeiro no momento que ele for de 0 para 1. Então, ele só vai ser verdadeiro um único ciclo. Você pode ficar o botão pressionado aqui 10 segundos, ele só foi verdadeiro um único ciclo. Se esse ciclo for de 2 milissegundos, ele só foi verdadeiro por 2 milissegundos. Se esse ciclo foi de 1 milissegundo, ele só foi verdadeiro por 1 milissegundo. Tá? E depois, no próximo ciclo, ele já é falso de novo. Por que ele já é falso de novo? No ciclo seguinte, ó, aqui é 1, aqui também é. Os dois são 1. 1 em 1, não houve mudança de status. Se não houve mudança de status, não tem borda. Então, ele só é nesse instante específico aqui. Tá? Quando é que ele vai ser verdadeiro de novo? Quando ele voltar para 0, voltar para 1 de novo. Então, ele só vai ser verdadeiro de novo. Ele só foi verdadeiro aqui, ó, no instante T1 e no instante T2. Só nesses dois momentos é que ele foi verdadeiro. Em mais nenhum momento essa variável foi verdadeiro. Então, a gente vai usar assim, ó. A gente vai usar o conceito P. Em cima, a gente usa uma entrada ou uma variável de memória, não importa, 0.2 e M 50.0, por exemplo. Tá? Então, aqui é a variável do status atual e a variável do status anterior. Então, você sempre vai precisar de variável auxiliar para essa borda. Sugestão minha: jogue isso numa variável chamada de borda, sei lá, M50.1, por exemplo. Porque se você precisar usar essa borda mais de uma vez durante o programa, eu quero pegar esse instante aqui, eu vou usar 3, 4 vezes no programa. Aí você teria que estar mudando essa variável o tempo todo. Se você quisesse usar 3, 4, 5 vezes no programa. Mas se você pegar essa variável e jogar numa outra variável, aí você pode usar essa aqui quantas vezes você quiser. Porque, lembra que eu falei para vocês que ele pega o valor dessa variável e copia para essa? Então, você copia para essa, se você usar a mesma variável embaixo, as duas variáveis já vão ter o mesmo valor, porque ele já copiou o valor, ele já moveu o valor. Entendeu? Ele moveu o valor daqui. Mas se você usar a mesma variável embaixo, já são iguais. Se já são iguais, não tem mais borda. Tá? Então, por isso que eu sempre faço uma linha, mas é sugestão, tá? É uma dica do que eu normalmente faço. Eu faço uma linha para pegar a borda e jogo isso em uma variável. E aí, na lógica, eu vou usar sempre essa variável daqui. Entendido? Joia? Então, vamos lá. Sim. Então, vamos criar um novo projeto, né? Liga e desliga com um botão. Adicionar um dispositivo. Eu já configurei eletricamente ali para a aplicação, tá? Aqui eu já estou com um botão na entrada e 3 saídas, tá vendo? E na terceira a gente vai usar uma saída só, né? Botei 3 saídas aqui, acho que já coloquei pensando no próximo exercício, que seriam 3. Mas por enquanto a gente vai usar uma única saída, tá? O exercício está pedindo uma única saída. IP 101, né?
A gente vai usar função clock aqui? A gente vai usar a função clock aqui? Não, né? Então, nesse exemplo, não vamos usar clock, tá? Então, vamos criar nossas variáveis. Então, botão, entrada 0.0, lâmpada, saída, %Q 0.0. E aí eu falei para vocês que a gente tem algumas variáveis auxiliares, não é isso? Eu vou chamar uma de Aush borda, uma variável de memória qualquer, %M, sei lá, eu usei 50 ali, né? Qualquer valor, 40.0, Aush borda não, Aush borda, e eu vou botar essa variável, lembra que eu falei para vocês que eu vou jogar isso na bobina? Depois, essa bobina eu vou chamar de borda, vai ser %M 40.1, tá? Para fazer usando borda, eu ainda vou precisar também de uma outra variável para saber que a condição desliga, tá? Mas eu vou criar a variável aqui e aí quando a gente estiver fazendo a lógica eu explico para vocês, ok? Então, a condição, vamos chamar só de desliga mesmo, tá? 40.2. Então vamos lá para o programa. Aí o que eu vou fazer? Usar a borda. Instruções de bit, tá vendo aqui, ó? Borda positiva e borda negativa. Então eu vou arrastar aqui, ó, essa borda positiva para cá. Então eu tenho uma borda positiva, aqui vai ser o nosso botão. E embaixo a nossa auxiliar. Opa! Botão Aush borda, certo? Então, Aush borda vai ter o status do ciclo anterior de botão, tá? E vou jogar isso numa bobina. Vou chamar essa bobina de borda. Aí, a partir de agora, na nossa lógica, eu vou usar sempre a variável borda. Certo? Ok? Pronto. Então, eu tenho a borda, a condição, ou seja, o momento exato que eu pressiono o botão. O momento exato que eu pressiono o botão é quando essa variável aqui vai ficar verdadeiro. Tá? Bom. E aí, o que a gente faz aqui? Eu preciso começar pela saída, né? Então, eu vou jogar a nossa saída aqui, lâmpada. Quem vai ligar essa lâmpada? Oi? O botão. Não é o botão que vai, quando eu pressionar o botão que vai ligar a lâmpada, mas não é o botão em si, é a borda do botão, correto? Beleza. Então eu vou pegar a variável borda, que vai acionar o botão. Mais alguma variável aciona o botão? Desculpa, aciona o botão. Aciona a lâmpada. O selo. Lembra que borda só vai ser verdadeiro por um único ciclo? A lâmpada tem que ficar acesa. Então eu preciso fazer um selo. Porque borda só vai ser verdadeiro por um ciclo. 1 milissegundo, 2 milissegundos, entendeu? Ela vai ser verdadeiro muito rápido. Então o que a gente tem que fazer? Tem que fazer um selo. Senão, a gente não vai nem enxergar a lâmpada acendendo. Vai ser tão rápido que a gente nem vai enxergar a lâmpada acender. Para desligar, a gente vai ter alguém para cortar o selo. Vai precisar de alguém para cortar o selo, exatamente. Então, vamos fazer o selo. Lâmpada. Fecho o selo. Ela ligou e se manteve ligada. Condição de desliga. Alguém precisa cortar o selo. Quem vai desligar? Quem vai cortar o selo? Não. É a próxima borda de subida. Não é a borda de descida. Não é eu pressiono o botão, fico com o botão pressionado, a lâmpada está ligada e quando eu solto, a lâmpada desliga. Não é isso. Eu pressiono, solto, a lâmpada continua ligada. A próxima vez que eu pressionar de novo, a lâmpada desliga.
Então ela vai ficar ligada. Certo? Então eu preciso de uma variável que vá cortar o nosso selo. Lembra que eu queria uma variável desliga lá? A gente vai precisar dela. De memória, né? Pode ser uma variável de memória. Que, né, nesse caso eu usei uma variável de... Justamente uma variável de memória. Bom, mas vamos lá. Desliga vai cortar o nosso selo. Desliga vai ser verdadeiro quando? Quando eu pressionar o botão pela segunda vez, não é isso? Então, quando desliga for verdadeiro, eu quero cortar o selo, não é isso? Então, quando desliga for para 1, minha lâmpada vai para 0. Eu vou usar um contato NA ou NF? NF. Desliga está indo para 1, a lâmpada está indo para 0. Então, eu vou usar um contato NF da nossa variável desliga. Tá. Mas quando é que eu vou mandar desliga para 1? Quando liga? Quando liga estiver, quem liga? Quando borda ou o botão? Depois do segundo... Tá, e como é que eu sei que é o segundo? Não, não tem tempo. Não importa. Lembra que ele pode ficar pressionado 1 segundo, 10 segundos, meio segundo, não importa. Eu tenho que pegar exatamente o momento da borda. Para eu saber que é o segundo vez que eu estou pressionando, a borda tem que ser verdadeiro e a lâmpada já tem que estar ligada. Se a lâmpada já está ligada, significa que eu já pressionei a borda uma vez anterior. Tá? Então eu vou adicionar aqui, ó, uma nova network. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, que ficou muito... Tá. Então, quando borda for verdadeiro e o que? A lâmpada estiver ligada. Então, neste caso, eu vou fazer o quê? Eu vou acionar o desliga. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Certo? Bom. Oi? Mas analisem aqui uma situação, gente. É o seguinte. A ordem aqui da network interfere. Tá? Como é que o programa executa? Ele executa da esquerda para a direita, de cima para baixo. Não é isso? Uma network de cima para baixo e o programa vai executando também de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, aqui ele vai executar, ó, de cima para baixo e depois ele vai para a direita. Aí de cima para baixo, só que embaixo não tem mais nada, ele vai para a direita. Tá? Então, pressionei o botão a primeira vez. Agora que aqui que é importante, que você vai debugar o seu programa se está certo ou não. Tá? Eu posso transferir e testar? Posso. Ou eu posso já analisar aqui na lógica friamente o que está acontecendo. Tá? Isso auxilia muito no entendimento do programa. Então vamos lá. Pressionei o botão a primeira vez. Certo? Borda foi para 1. Borda foi para 1. Desliga é verdadeiro? Não. Primeira vez que eu estou pressionando, meu desliga é falso. Então ele deixa passar, acende a lâmpada. Correto? A lâmpada acendeu, borda é verdadeiro. A lâmpada está acesa, desliga vai para 1. Se desliga vai para 1, no próximo ciclo, borda é falso, porque eu já estou no segundo ciclo. Borda não é mais verdadeiro, porque eu já executei, né, o ciclo. Só que desliga é verdadeiro. Eu estou no selo, né? Lâmpada está ligada, o selo está ativo, porque borda agora é falso, o selo está ativo, mas lâmpada desligado foi para 1. Quando o desligado foi para 1, o que aconteceu? Cortou o selo, a lâmpada foi para 0. Então, ele ficou verdadeiro em um ciclo, no ciclo segundo ele foi para falso. Aí, borda é falso, lâmpada é falso, desliga vai para 0. Desliga indo para 0, no próximo ciclo dá condição de ligar de novo. Só que a lâmpada não ficou ligada. Ela ficou ligada no ciclo e depois desligou no ciclo seguinte. E se eu fizer isso aqui?
Vamos analisar? Pressionei o botão a primeira vez. Borda é verdadeiro. Borda é verdadeiro. Lâmpada é verdadeiro? Não. Pressionei agora a primeira vez. Lâmpada ainda não é verdadeiro. Não foi, a bobina não foi acionada ainda. Lâmpada é falso. Então, borda é verdadeiro, mas a lâmpada é falso. Porque ela só vai ser ligada aqui embaixo. Ela não chegou ainda. Ele não vai para a network de baixo e depois volta. Ele executa a network de cima e depois vai para de baixo. Certo? Então, borda é verdadeiro, lâmpada é falso. Se lâmpada é falso, desliga é falso. Porque os contatos estão em série. Correto? Então, desliga é falso. Borda é verdadeiro? É, porque eu estou na borda. Desliga é falso. Então, verdadeiro aqui é falso. Como o contato NF ele inverte, ele acende lâmpada. Correto? Lâmpada agora é verdadeiro. Vamos para o próximo ciclo. Borda é verdadeiro? Não. Eu já estou no ciclo seguinte. Borda não é mais verdadeiro. Ele só foi verdadeiro no ciclo anterior. Borda é falso. Se borda é falso, lâmpada é verdadeiro. Mas agora a borda é falso, lâmpada é verdadeiro, desliga, continua falso. Borda agora é falso, mas o selo verdadeiro. Como desliga é falso, a lâmpada permanece ligada. Então, nessa situação agora, a lâmpada permaneceu ligada. Tá? Vou pressionar agora a segunda vez. A segunda borda de subida. Certo? Vou pressionar o botão pela segunda vez. Borda é verdadeiro? Sim, eu estou pressionando o botão pela segunda vez. Então, borda é verdadeiro. Eu estou pegando o momento que eu estou pressionando o botão, pela segunda vez, tá? Que é o momento de desligar a lâmpada, não é isso? A primeira vez ligou, a segunda vez a gente espera que desligue, né? A expectativa é que desligue. Então, borda é verdadeiro. Lâmpada está ligada? Tá. Agora a lâmpada está ligada. Ela foi ligada na borda anterior. Então, desliga é verdadeiro. Correto? Desliga é verdadeiro. Borda é verdadeiro? É verdadeiro. Porque eu estou na segunda borda. Desliga é verdadeiro? É verdadeiro. Se é verdadeiro, ele derruba o selo. Corta a lâmpada. Aí eu vou para o próximo ciclo. Borda agora é falso. Borda é falso. Então não aciona aqui. Como eu cortei o selo, que eu desliguei a lâmpada, ele não aciona novamente a lâmpada e a lâmpada permanece desligada. Só vai ligar de novo na terceira borda. Então, observe como a sequência da network aqui importou. Fez diferença. Tá? Então, esse exercício é muito importante para a gente entender o ciclo de funcionamento de um programa de PLC. Tá? Então, eu vou descarregar agora. Eu já botei IP já, né? Olha o IP200 aí, ó. Botou o IP200, não foi? 101. Depois troca de novo para 102, né? Não, o meu é 101. Vamos lá? Então, já parou de piscar, já perdeu o programa anterior, né? Já não está mais piscando. Então, quando eu pressionar o botão pela primeira vez, o que vai acontecer? A expectativa é que a lâmpada acenda e continue acesa. A gente não vai enxergar a borda ficar verdadeiro, porque é muito rápido. Tá? Então, provavelmente ali no ladder a gente não vai enxergar. Tá? Ó, a lâmpada acendeu e o selo manteve ela ligada, tá? Obviamente a gente não viu borda ficando acesa, tá? Mas o que aconteceu? Como lâmpada estava... Agora a lâmpada é verdadeira, tá vendo? A próxima vez que borda for verdadeiro, desliga, vai ser verdadeiro. E quando desliga for verdadeiro, vai cortar o selo, tá? Então eu vou pressionar de novo. A segunda vez,
Desliga foi verdadeiro, cortou o selo, mandou a lâmpada para off. Novamente, pressionei e continuei pressionado, tá? Continuou pressionado aqui, ó. Ele não ficou acendendo e apagando. Ele manteve aceso, tá? Porque ele está pegando só a borda. Próxima vez que eu pressionar, mandou a lâmpada para falso. Perguntas? Dúvidas? Esse precisa de mais raciocínio. Esse precisa entender o ciclo de funcionamento da CPU, tá? Se você não entender essa questão de atualiza entrada, executa programa, atualiza a saída, e que dentro da lógica é de cima para baixo, da esquerda para a direita, se não entender esse funcionamento, é mais complicado de entender a lógica de funcionamento da borda. Já é?